Muito bem, galera do Camisa 12, estamos aqui nas dependências da Rádio Itatiaia e vamos conversar hoje com um ícone do esporte nacional e internacional. Nós vamos falar com o narrador Alberto Rodrigues e se a gente disser vibrante, aí todo mundo sabe. Alberto, muito obrigado por falar conosco aqui do Camisa 12. Eu que agradeço, Camisa 12 está falando com você. É um prazer muito grande estar aqui em Montes Claros mais uma vez, né? Depois de alguns anos. A primeira vez que vim aqui foi em 1963. Depois voltei para lançar o meu CD Gols Inesquecíveis do Cruzeiro, na época do Nardel. E já vim também em outras oportunidades aqui a Montes Claros. E sempre fico feliz em ver Montes Claros crescendo. Hoje é uma grande cidade, quase 500 mil habitantes. É realmente sensacional estar aqui, ao convívio de vocês aqui na Rádio Itatiaia. Para nós que é um prazer. Aproveitando a oportunidade, já que você falou que esteve aqui em 1963 pela primeira vez, na sua primeira passagem, Alberto, de 63 a 65 pela Rádio Itatiaia, você inaugurou as transmissões do Mineirão. Como é que foi a emoção, né, daquele momento aí e como é que eram as transmissões antes e depois do Mineirão? Não foi fácil não, né? Em 1963 a gente era bem mais novo, né? Em 1965, né? Quando foi inaugurado o Mineirão. Antes do jogo de domingo, no jogo Seleção Mineira River Plate, a Seleção Mineira fez um coletivo no Mineirão na sexta-feira. E o Oswaldo Faria, que era meu chefe na época, Alberto, me telefonou de manhã, vamos fazer o coletivo hoje da Seleção Mineira, viu? Lá, ao vivo. Vamos e tal. Nós chegamos lá no Mineirão, antes de 4 horas da tarde, né? Não tinha cabine ainda, a cabine estava acabando de ser feita, né? Lá pessoal de fio, aquele negócio todo, né? A parte elétrica da cabine. Então fizemos a transmissão lá na arquibancada, sentado na arquibancada, puxou o fio, aquela coisa toda, quer dizer, veio que naquela época ainda puxava-se o fio, né? Então fizemos a transmissão e eu fui o primeiro locutor a falar do Mineirão realmente no treinamento da Seleção Mineira em 1965. E no jogo de domingo, o Valdir Rodrigues, que era o locutor nosso lá da rádio, era inclusive mais antigo do que eu na rádio, fez o primeiro tempo, narrou o primeiro tempo, narrei o segundo. E tive o privilégio, né, de ter narrado o primeiro gol do Mineirão, gol de Buglé. Aos 2 minutos já está para complementar contra o River Plate. A Seleção Mineira venceu de 1-0. Mas era difícil naquela época, né? Era bem mais difícil, né? A parte técnica, aquela coisa toda. Se olhando assim, de repente, parecia que a transmissão era fácil, porque tinha menos equipamento. Naquela época, quando a gente começou no rádio, tinha muito menos equipamento. Eu me lembro, por exemplo, que a gente fazia excursões ao exterior, levava um aparelhinho de transmissão, um aparelhinho de ouvir, né? Então eu chegava, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Itália, faltando 2 horas para começar o espetáculo, alô Embratel, alô Embratel, alô Embratel, quer dizer, chamando. Hoje tem um monte de equipamento, tem que ir um especialista, né? Um técnico especial, né? Que saiba fazer o negócio, né? Porque tem muito equipamento hoje. Por quê? Porque o som hoje é muito melhor, né? Você vê o som da Rádio Itatiaia aqui, né? Sonsaço, né? Porque tem um equipamento moderno, realmente. Bom, você começou a sua carreira no interior de Minas, em Araxá, você sempre fala com muito carinho de Araxá, e veio para a capital, se transformou no mito que é hoje, né? O Alberto, os profissionais do interior, eles ainda podem, assim, acreditar que vão ter sorte na capital? E outra coisa, naquela época lá de Araxá, depois para a Rádio Minas, você já era o vibrante? Não. Eu comecei em Araxá aos 16 anos de idade, né? Narrando os jogos do Campeonato Amador da cidade, porque eu aprendi radiar futebol jogando botão, quando era menino. Eu era viciado em jogo de botão, né? E narrava os jogos, né? Estava jogando e narrando os jogos, aquela coisa toda. Aprendi realmente a ser um locutor naquela época, né? Já estava iniciando a minha carreira naquela época, eu sempre falo isso. E nem na Rádio Embiara também comecei e tal. Mas foi difícil. Bom, quando vim para Belo Horizonte, meu pai era ferroviário, estava sempre num lugar, no outro. Foi difícil encontrar uma rádio que quisesse a gente, né? A gente fala, não, eu narrei em Araxá, mas não dava oportunidade, né? A oportunidade surgiu em 1962.
Quando a Rádio Minas, uma rádio que já não existe mais em Belo Horizonte, a chamada Rádio do Lar, música, aquela coisa toda, fez um chamado, né, para um concurso para o autor esportivo para fazer uma equipe. E eu passei entre os 3, começando a narrar futebol lá em Belo Horizonte, né, futebol Campeonato Mineiro, né. Isso aí surgiu, o pessoal da Itatiaia ouviu, da Inconfidência ouviu, e a Itatiaia me chamou em 1963 para lá. Assim que eu comecei. Teve um grande período na Rádio Inconfidência, né? Ô, Alberto, seu time do coração sempre foi o Cruzeiro ou o Ganso lá ocupa uma pontinha aí no coração? Não, eu gosto do Ganso, o Araxá Esporte, mas o meu time mesmo que eu torço, que eu gosto, mas que eu respeito muito o adversário quando está jogando no Cruzeiro, né? Porque eu sou profissional. Eu sou Cruzeiro realmente, eu gosto do Cruzeiro, né? Eu gosto do Cruzeiro. Sou aficionado do Cruzeiro, né? Araxá e Cruzeiro, como é que fica? Não, Cruzeiro. Porque o engraçado, meu time em Araxá, apesar de eu gostar muito do Ganso, era o City. Era o City. O City é um time que nós, estudantes do Colégio Dom Bosco, né? Nós éramos ainda jovens, né? 13, 14, 15 anos, fizemos um time lá em Araxá chamado City. Na época era a companhia inimiga do trabalho, ninguém trabalhava, né? Depois, para ser regularizado na federação, passou a ser companhia de incremento ao turismo. E engraçado, esse time já existe até hoje. Já foi campeão em Araxá várias vezes e tal, já existe até hoje. Tem mais de quase 60 anos que esse time existe, mais de 60 anos. Aí, é o meu time que eu torcia, realmente, City. Grande novidade aí, ó. Alberto Rodrigues, torcedor do City. Tem nada do Ganso, não. O Ganso, de vez em quando, tem um, né? Dá pra porque torcer. O Ganso era nosso adversário. O Araxá naquela época. O clássico. Porque o Araxá foi formado por meninos de 8, 9, 10 anos de idade. Aquele time era um time que jogava uma bola maravilhosa. Era o time do Araxá, daquela meninada. Aí depois foi surgindo o profissionalismo. Roberto, você participou da cobertura de 6 Copas do Mundo, né? Tem alguma história interessante, assim, de algum país que você tenha ido, com a turma da Itatiaia, com o Oswaldo, essa turma toda aí nas coberturas? Eu fiz acho que 8 Copas do Mundo, sabe? Porque eu comecei em 82, a última que eu fiz foi 14, que no Brasil eu estava nos Estados Unidos fazendo a cobertura do Cruzeiro e não fiz. O Manuel pediu que eu fosse para os Estados Unidos acompanhar o Cruzeiro, eu queria fazer a Copa. Mas tem um ano no México, foi meio gozada, sabe? Nós estávamos chegando, o Oswaldo veio na frente com a turma, instalou no hotel lá aquela aparelhagem, naquela época ainda se usava aquela aparelhagem, né? Aquela aparelhagem mais antiga, né? Tal. Instalou lá no hotel para narrar, porque se narrava jogos também através da televisão. Não todos os jogos do Brasil, sim, ao vivo, mas outros jogos eram narrados. Isso aí até hoje existe, isso aí, em Copa do Mundo. Ninguém pode falar que vai narrar todos os jogos. Vai pro centro de imprensa e senta lá atrás do off-tour. Exatamente. Então, foi o início da Copa do Mundo. O jogo inaugural seria na cidade do México. Esse a rádio fez ao vivo. Estava lá o Vili Gonza, que é o narrador, grande locutor Vili Gonza. O comentarista era o Luiz Carlos Alves e o repórter era o Paulo Rodrigues. O Oswaldo abriu a jornada faltando 2 horas. O Oswaldo era assim, doidão, né? Abriu a jornada muito tempo, começava a falar, aquele jeitão do Oswaldo Faria, né? Que muita gente lembra dele, né? E começou a falar. E eu, mas o Cafunga e o Roberto Alves estávamos chegando da cidade do México, que fomos fazer lá o problema de credenciamento? De credenciamento. E chegamos, né? Pegamos o avião, chegamos. O Oswaldo já estava falando, né? Eu fui pro meu quarto, depois fui tomar banho, tô lá tomando banho. O cara chega lá, o Oswaldo tá chamando eu sempre depressa aí. O que foi? A transmissão lá caiu. A transmissão lá na Cidade do México caiu. Você tem que narrar o jogo. Eu tava pelado, já molhado, peguei a toalha e já peguei o microfone e fui falando. Quer dizer, um negócio diferente, né? Narrou o jogo só de toalha. O louco tô pelado. Tá certo. Narrei 15 minutos do jogo, aí voltou a transmissão lá da Cidade do México, voltou o Vili Gonza na rádio. Então é um fato também que aconteceu, né? Coisas do futebol e da transmissão.
Ô Alberto, você trabalhou como securitário 35 anos de sua vida. Agora eu quero que você conta pra gente se narrar futebol é igual trabalhar com seguro. Narrar futebol é mais prazeroso, muito mais prazeroso. É por isso que eu estou aí até hoje, né? Eu tenho mais de 50 anos aqui no rádio, né? Eu faço aquilo com amor, né? Com satisfação. Para mim é um prazer narrar qualquer jogo de futebol. Amanhã vai ter um jogo, para mim esse é o primeiro, talvez seja o primeiro jogo da minha vida, né? A gente pensa assim, entendeu? Porque você tem prazer de fazer aquilo. Quando você trabalha com amor, você vai longe, né? Como um dos conselheiros do Cruzeiro, você chegou até se candidatar, né, como presidente, nas eleições que foram vencidas pelo doutor Gilvan. Exatamente, né? há 6 anos atrás. Isso. Alberto, na sua opinião, o que é necessário mudar para que o time celeste volte a ganhar títulos como na década de 90, né? O time não cansou de ganhar títulos. Até que você não pode queixar do Gilvan como presidente do Cruzeiro, porque em 2 mandatos que ele esteve lá no Cruzeiro, ele conseguiu 2 títulos brasileiros. Pode ser que consiga até mais um agora aí, né? Isso aí é um fato realmente sensacional. Porque ganhar um campeonato brasileiro é muito difícil, né? Nós vemos times aí que ganhou 1 vez, 2 vezes e não conseguiu mais que o brasileiro. Talvez seja o campeonato mais difícil do mundo, é o campeonato brasileiro, porque é disputado por 10, 12 equipes mais ou menos do mesmo naipe, né? Do mesmo naipe. Então fica difícil ganhar. Ele fez muita coisa. Evidentemente que em 2014 ele teve que vender vários jogadores, depois de 2014, 2015. Desmantelou o time e não soube refazer o time, como aconteceu isso também com várias outras equipes do futebol brasileiro. Você desmantela um time que é campeão e não consegue fazer outro time. É o que aconteceu agora. Parece que agora, depois do ano passado, agora em 2016, 2017, o Cruzeiro conseguiu, né, reunir vários jogadores, um técnico competente que é humano, e tem tudo para ser campeão aí de uma modalidade ou outra, numa competição ou outra, né? O Cruzeiro está disputando 5 competições, né? Se conseguir título de 2 competições, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, já é uma grande coisa. O Cruzeiro 4 vezes campeão da Copa do Brasil, 4 vezes campeão brasileiro, Supercopa, Recopa e talvez tenha sido o time brasileiro que tenha ganhado títulos mais na moral, entre aspas, se a gente pode dizer assim, sem precisar de ajuda de ninguém. Aí eu vou tocar no seguinte ponto: futebol brasileiro precisa ser passado a limpo, CBF precisa ser passado a limpo? Eu acho que precisa. Veja você que a denúncia continua, né? As denúncias contra o presidente da CBF, né? Já está o ex-presidente que está nos Estados Unidos há muito tempo, o presidente atual não sai do Brasil com medo de ser pego, aquela coisa toda. Precisa realmente, embora eu acho que a CBF faça um bom trabalho. Tecnicamente ela faz um bom trabalho para o futebol brasileiro. Hoje nós temos várias competições, né? Todos os times ganham dinheiro para viajar, tem cotas, né, importantes. Nesse aspecto, eu acho que o futebol brasileiro está bem sucedido, tem uma boa administração. Mas, né, os dirigentes maiores do futebol brasileiro estão aí, né, em polvorosa, se sai do Brasil não, né? Por quê? Porque eu outro dia vi o Romário, né, que é o senador da República, metendo o pau de novo no presidente da CBF, né? Quer dizer, precisa ser passado a limpo. Como foi passado a limpo a FIFA, né? Parece que isso aí é uma epidemia, né, no mundo todo, né? Parece que é uma epidemia que está existindo no mundo todo. Alberto, antes de a gente encerrar nossa entrevista, né? Politicamente, o futebol mineiro ainda deixa a desejar em relação a Rio e São Paulo. Você é a favor ou contra de que Atlético e Cruzeiro se unam extracampo para fortalecer o futebol de Minas? Eu acho que tem que unir. Eles têm que fazer as suas brigas deles só para marketing, né? Para marketing. Mas vocês têm que unir o presidente do Atlético, o presidente do Cruzeiro, qual for o presidente, tem que se unir para ser mais forte. Já está muito forte. Eu acho que o futebol mineiro já se fortaleceu muito, né? Veja você que o Cruzeiro foi campeão 2 vezes seguidas porque estava forte. Estava mais forte que a São Paulo, estava mais forte que o Rio de Janeiro, né? Mas tem que permanecer essa fortaleza, né? Não pode começar um meter o pau no outro, né? Isso aqui, briga de comadre, né? Entre os presidentes.
tem que se unir realmente para um futebol mais fortalecido. Isso não tem dúvida nenhuma que tem. Para a gente encerrar, eu gostaria que você desse uma mensagem à imensa nação celeste do norte de Minas aqui, principalmente em relação à sua presença como homenageado no Troféu Bola Cheia. Bom, eu quero de antemão agradecer a Rádio Itatiaia aqui de Montes Claros, vocês todos, né, a direção, todos vocês, esse convite que me fizeram para a gente receber hoje o troféu, o Troféu Bola Cheia hoje à noite, né? Isso para mim é uma honra muito grande, né? Já dizia o Cafunga, você tem que ser homenageado em vida, depois de morto já está lá, você não está vendo o negócio. Então, eu quero agradecer e dizer que eu tenho um carinho muito grande, né? Apesar de vir poucas vezes aqui em Montes Claros, pelo Montes Clarense, porque eu já tive muitos amigos aqui, o Nardel no passado, né? Era meu grande amigo, fizemos Copa do Mundo juntos, né? Hoje o Enio Lima é um companheiro, um amigo, um cara muito bacana que a gente admira e gosta demais lá na Rádio Itatiaia. Vocês todos são carinhosos, então a Itatiaia daqui, né, entrando em cadeia com a Itatiaia de Belo Horizonte nas transmissões, isso para nós é uma honra muito grande, né? Ter essa audiência grande aqui de Montes Claros, do norte de Minas, né? E onde a Itatiaia vai. Então isso é muito bacana. Então eu quero agradecer os multiclarenses, né, essa audiência, essa honra, que é uma honra estar aqui e ter esse carinho tão bacana de vocês todos aqui. Isso aqui não acontece poucas vezes na vida da gente. Muito obrigado, Alberto Rodrigues, torcedor do City. Para a gente encerrar o programa de hoje, eu ouvi aí grandes gols do Cruzeiro narrados na voz do vibrante Alberto Rodrigues. Obrigado. Já vamos atingindo a 44, 1 minuto para terminar o tempo regulamentar. Vai tomando posição, vai cobrança, Ricardinho também, Giovani. A 2 passos da risca da grande área. A bola foi colocada um pouco atrás, porque era quase pênalti. Panimana formada dentro da grande área. Muita confusão. Atenção, Ricardinho vai partir pela bola. Expectativa também, Giovani colocado atrás. Correu, Giovani vai partir para a bola. Ele mesmo, Ricardinho deixou para Giovani, o garoto Giovani. Miller o aconselha. Atenção, toma distância para a cobrança. O Giovani correu, bateu, atenção, bateu! Parecia um pênalti que ele cobrou, bateu quase de pé da direita, Manoel parou e vai ganhar o fundo do gol de forma maravilhosa e sensacional. É o Cruzeiro marcando o gol de desempate, esse gol que pode lhe dar o título do tricampeão da Copa do Brasil. Giovani voltou para a praia, dominou, dá um chutão na grande área, é perigo, cabeçado pro gol, atenção, vai entrando, a bola passa, vai dentro, a bola passa, gol, 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 William do Bigode, William do Bigode, no contra-golpe mortal da equipe celeste, o perigo invadiu, cruzou, cabeçado no canto, a bola passa, atenção, vai entrando, William de cabeça numa jogada extraordinária de Alisson pela ponta esquerda.